Agora apareceu. Estamos no ar? Então, pessoal, estamos aqui reunidos para mais um episódio aí do nosso mundialmente famoso, que, enfim, tem ali meia dúzia de gente que nos prestigia, nosso Profiscast, tá? Para todos que nos assistirem aí, resolvemos fazer esse episódio numa antevéspera de uma manifestação que está marcada para ocorrer, organizada, encabeçada pelo nosso sindicato, mas com apoio de alguns profs aí, entre eles nós, né? Estaremos lá no sábado, tá? 10 horas. Uma manifestação, então, que vai ocorrer na frente do Paço Municipal, né? Da nossa prefeitura ali, centenária, né? De Bento Gonçalves, ali na Via Delvino, tá? 10 horas, então, convidando todo mundo, mas especialmente os profs, né, os professores, então, nossos colegas, os municipários, né, pessoal da saúde, pessoal da Guarda Civil Municipal, todo esse pessoal que faz a cidade funcionar, mas que, na opinião da administração municipal, é um peso, né, enfim, estão aí acabando com as finanças do município, né, lembrando que os funcionários efetivos são só de acordo com os dados mais atualizados, que os dados mesmo nós jamais vamos saber da prefeitura, de que 30% só do funcionalismo realmente são funcionários de carreira, gente que estudou para estar onde está, né, e para exercer essas funções ali. E ao contrário do que pessoas, muitas aqui da comunidade possam acreditar, né, sem essas pessoas o município não funciona, tá? E substituir essas pessoas por pessoas mal pagas, mas muito mal pagas, tá? Mal qualificadas, tá? E de ocasião ali, contratadas assim a 13ª hora, ao contrário do que muitos pensam, vai precarizar demais um serviço que já está precário. Tá? Ele ainda funciona porque, de fato, existem muitos colegas nossos que, apesar dos pesares, estão dando o seu melhor, né? Inclusive nós, cada um de nós, nas escolas aí onde a gente trabalha, né? Que são escolas periféricas, né? Princesa Isabel, Benini, né? Para quem conhece Bento, são, né? Enfim, a elite aí da cidade não costuma prestigiar muito essas escolas, né? Normalmente quem estuda ali são, de fato, essas comunidades que vivem ali ao redor desses educandários ali, que tanto são importantes que nós optamos por trabalhar lá. Nós estamos lá porque queremos. Beleza, mas vou deixar Elisângela e Rafael, cada um de vocês fazer o seu próprio convite aí para o pessoal participar aí, sendo funcionário público ou não, né? Eu acho que basta a pessoa ter um pingo de preocupação com a comunidade que ela vive, que ela vai se enganjar nessa luta, tá? E assim, ó, nós precisamos deixar muito claro, desmitificar um discurso que está sendo dado, tá? E não é só pelo prefeito em específico ali, mas por várias pessoas ligadas à política de Bento, de que esses movimentos que visam impedir ou pelo menos dar um contraponto a um projeto absurdo de desmonte do serviço público na cidade de Bento, projeto esse que não ocorre só aqui em Bento, mas em várias outras cidades, né? De que as pessoas possam se engajar e perceber que isso afeta a todos, e que não é um movimento político partidário, tá? Tanto que nós três aqui somos de opiniões políticas partidárias diferentes, né? E eu, enfim, tenho minhas opiniões, a Elisângela tem as dela, o Rafa também, tá? E isso faz parte da democracia. A democracia é isso, na minha opinião. Democracia não é todo mundo pensar igual, tá? Então, que a população possa abrir os olhos e perceber que ela precisa participar disso, se engajar, tá? Porque o político, quando ele é politiqueiro, tá? Quando ele é fisiologista, que nem nós temos vários aqui na cidade, ele só muda de opinião
com o voto. Tá? Eles só vão botar a mão na consciência que eles não têm se eles sentirem que eles estão perdendo votos. E para que isso aconteça, nós precisamos do apoio da comunidade. Eu não voto nesses caras, tá? Mas tem bastante gente que vota ainda. Tá? É essas pessoas que nós precisamos convencer. Elisângela, tu tá doida para falar que eu sei. Normal, né? Imagina que não. Eu sou uma Como pessoa que que eu não? preciso falar. Como que não, né? Então, só reforçando, então, pessoal, sábado às 10 horas, dia 26, a gente vai estar lá na frente da prefeitura, fazendo um manifesto, né? Encabeçado pelo sindicato, porque é o órgão que tem poder legal para encabeçar isso, né? Constituído de fato, o sindicato não é político partidário, como o Carlos bem colocou, né? São pessoas de diversas vertentes, opiniões políticas ou não políticas também, pessoas que têm seus pensamentos diferentes, mas é uma oportunidade de a gente se manifestar. Manifestar num sábado, não é final de semana de pagamento, né? Então, assim, ai, não vai ter problema de cortar ponto de ninguém, né? Não. E se alguém tiver ponto cortado ou processo, a gente já sabe que é perseguição e perseguição da direito a boletim de ocorrência, toda aquela parte jurídica legalizada, né? E já que a gente estão usando a lei contra nós servidores, usaremos a lei a nosso favor também, né? Letra da lei. A letra da lei, exatamente. Então, assim, que o pessoal venha se manifestar. Não adianta, de novo, eu vou dizer, não adianta de novo ficar lá, ai, alguém tem que fazer alguma coisa, ai, ninguém faz nada, ó, e agora, quem poderá nos defender, né, desse executivo que está fazendo coisa errada, do legislativo que faz coisa errada. Não, gente, tem que ir lá e mostrar a cara. É muito fácil ficar ali em casa, né, vendo, bato, vê o que estão fazendo com a gente e não fazer nada. É muito tranquilo para a gente ficar nessa posição, né? A gente conversou muito antes de montar, de combinar desse momento da gente conversar aqui com vocês, porque às vezes dá um desânimo, dá vontade de pegar o coleguinha Sim. e esfregar a cara dele no asfalto para ver se entra alguma coisa dentro do ser humano concursado em Bento Gonçalves. Olha, cara, tu tá perdendo tudo, tu vai perder mais, né? Então, assim, pessoal, vamos lá. Isso não vai custar nada. Eu sei que depois vocês ainda vão tomar café lá no centro, vão comer alguma coisa, vão movimentar a economia do centro da cidade, porque vão pegar um sorvete, um café, alguma coisa, né? Vai ter aquele pessoal que vai nas promoções das lojas ali, virada de estação, primavera, verão, outono, inverno, né? Vão aproveitar as liquidações. Pernambucana vai bombar. Exato, ali então as lojinhas do centro vão faturar bastante com a nossa presença no final de semana, né? Então, pessoal, vamos para a manifestação, vamos ver no que dá a partir das 10 da manhã, né? Depois todo mundo vai ter lá o microfone com direito de fala para o pessoal poder se expressar, fazer terapia de grupo também, xingar, né? Com todo respeito para a gente não ser processado, né? Não podemos ofender a honra dos gestores, jamais, mas a gente pode dar o nosso recado. E aí, Rafa? Vocês colocaram muitas coisas interessantes aí, né? Não, tá rolando. Funciona, vídeo, funciona. Uma das primeiras coisas que eu acho importante, assim, nessa nossa manifestação, sábado agora, é que a gente está começando um movimento, né? A gente está criando uma forma de resistir às políticas que estão sendo implementadas na cidade. Como disse o Carlos, não é só em Bento Gonçalves. A gente precisa... Porque não é uma luta dos servidores, é uma luta pelo serviço público, ou seja, é uma luta para todo mundo. É todo mundo que usufrui das escolas, dos postos de saúde, do serviço que o município deve oferecer para as pessoas. Precisa o servidor tá contente, né? Tá minimamente contente assim com o seu trabalho, precisa estar sendo valorizado para acontecer para aquele serviço acontecer de maneira adequada. E eu estava vendo agora recentemente assim um colega que trabalha em Osório, no município de Osório, está acontecendo a mesma coisa, né? O prefeito com um projeto de ele está cancelando, como é que se diz, extinguindo algumas carreiras, extinguindo algumas carreiras no município,
que vai substituir por terceirizados, né? Vai ampliar a terceirização. Então, eles, pelo menos lá, teve uma audiência, que coisa que não teve aqui, né? Lá, pelo menos, teve uma audiência e as pessoas puderam se encontrar lá para xingar a administração, né? Pelo menos isso eles tiveram. A gente vê isso... Tiveram voz. Tiveram voz. Mas eles vão começar um movimento lá para tentar impedir isso. A gente tem Cachoeirinha também, crescendo isso. E é muito difícil. Eu acho que a gente precisa... vai haver um momento que a gente vai precisar unir os municipários aí, porque a gente precisa que é cada um lutando contra o seu prefeito, assim, né? Contra a sua administração. Isoladamente, né? Isoladamente. Ou seja, os municipários de Porto Alegre que tiveram 12 dias de greve, tá? E depois do 12º dia eles conseguiram um aumento de... Foi menos de 5%. Tá? Não sei que conta que o Melo fez lá. Mas pelo menos ganharam um aumento do vale, né? De 10%. Então, quer dizer, os caras ficaram 12 dias de greve para conseguir isso. E aí, Rafa, tu me perdoa, eu até já mencionei essa questão, mas olha só, eu morei em Porto Alegre, me formei lá, né? De 2000, me formei lá, me casei lá, enfim, muito da minha vida foi na capital. E quando eu cheguei em Porto Alegre, morei lá de 2004 até 2019, ou seja, foram 14 anos, tá? 15 anos. E quando eu fui morar em Porto Alegre, na época eu não era professor, tá? Eu fui para trabalhar na iniciativa privada. Mas os professores de Porto Alegre eram muito, muito bem pagos, tá? O Estado sempre foi ruim, o Estado nunca pagou bem, desde que eu me conheço por gente, já estou com 48 anos, tá? Mas o município de Porto Alegre pagava muito bem, então as pessoas faziam licenciaturas, tinham interesse em entrar, né? Porque o salário realmente, para a época, era muito bom, tá? Passados 15 anos, o salário hoje lá é uma merreca, é equiparado ao Estado, tá? Enfim, tá num processo também de esvaziamento do serviço público, e nada é feito, tá? E aí entra uma outra questão que eu, inclusive, eu pensei muito. Eu lá no vídeo lá do que a gente comentava, vou ter que entrar num outro assunto. Houve recentemente nas redes sociais, para quem, né, tá assistindo o vídeo meio desavisadamente, um movimento seguinte: todo mundo sabe que a nossa administração aqui da cidade, ela é extremamente preocupada com mídia, com divulgar a imagem da prefeitura e, obviamente, quem está por trás dela, tá? Então, foram vinculados nas redes sociais vídeos de 3 ambulâncias de SAMU, de top, né? Aquelas ambulâncias todas equipadas, tá? E então o nosso ilustre patrão ali, né, mostrando as ambulâncias novas, olha que maravilha, coisa de primeiro mundo, estamos com uma equipe aqui, né, passando, jogando aquele confete todo, e em nenhum momento ele mencionou que essas ambulâncias foram enviadas pelo governo federal. O que absolutamente não me surpreende, porque nós tivemos, onde eu e o professor Rafael trabalhamos lá na MF Maria Benini, uma inauguração de uma quadra de esportes, muito bonita, por sinal, tá? Que foi custeada, financiada, presenteada por uma seguradora que eu não lembro o nome, mesmo que lembrasse eu não ia falar aqui para não fazer também propaganda dos caras, tá? Mas, de fato, a quadra é muito, me parece, né, que sou leigo no assunto, muito boa, né? Eu, particularmente, fiquei muito feliz porque é uma escola onde eu trabalho, entendeu? E que as crianças vão ter ali uma oportunidade melhor, tá? Isso tem todo um projeto por trás. E aí, então, os políticos, né, os políticos de plantão, foram lá com seu corpinho fazer cestinha de basquete para colocar e dar engajamento em rede social, tá? Então, o nosso patrão, ele é mestre
em fazer propaganda com coisas que ele não tem nenhum mérito, tá, de fazer, exceto de que ele atualmente é o prefeito de Bento, tá, que está recebendo benefício, mas que não tem, o dedo dele é só na hora do aparecer e divulgar. Eu lembro um tempo atrás, isso já faz mais tempo, uma postagem ali, ele inaugurando uma ponte, tá, que a prefeitura não meteu um prego. Tá? E ele está lá inaugurando o engajamento, e o pessoal na rede social, esse futuro governador, presidente da República, venha para a minha cidade, seja prefeito aqui em Santania do Passa Quatro, lá em Caixa Prego. O pessoal tá. Então, nesse vídeo mostrava essas ambulâncias, tá? E o que ocorre? Várias pessoas lá nos comentários, né, dizendo, mas, prefeito, para um pouco, tu não tem nada a ver com essas ambulâncias aí, tu só tá fazendo propaganda com uma coisa que tu não tem mérito nenhum, tá? E dentre esses, gente grande, tá? Ministros de Estado do governo federal entraram lá e comentaram a palhaçada, a politicagem rasteira que tá sendo feita nessas redes sociais aí. Tá? E aí veio um deputado, aí, um homem importante também, né? Companheiro, amigo, amigaço, né? Do pessoal que está aí, defender, dizer que não, que tem a participação da prefeitura. E claro, criticar o PT. Tá? Coisa que, assim, ó, eu não tenho nada. Critica, então, mas assim, ó, o homem está errado. Ele está fazendo politicagem com coisa que ele não faz nada. Tá? Ele fica lá fazendo mídia, limpando poste, e aí quando tem alguma coisa para inaugurar, opa, tem um negócio para inaugurar. Vamos lá e vamos gravar vídeo, tirar foto, botar nas redes sociais, para o pessoal que nunca passou perto de Bento, enganjar e começar a dizer que eu vou ser o futuro presidente do Brasil. Tá? Então, assim, ó, eu acho muito rasteiro, só que o problema isso cola. Muita gente acredita. Tá? E eu acho que dentro da nossa rede, do nosso alcance, que é muito pequeno, tá? É importante que a gente fale, olha, isso é absurdo, abram os olhos, vejam que essa administração vive de propaganda, tá? É propaganda mais politiqueira, mais rasteira possível. Tá? E assim, ó, e não traz benefício nenhum para a comunidade. E tu sabe, Carlos, já aproveitando, né, esses vídeos, e mais visto, tu falou da quadra ali do Maria Benini, né? Eu posso falar, porque eu sou mãe de alunas da escola. Eu fui prof, ali eu estava fazendo os cálculos, eu fui prof no Maria Benini, eu trabalhei como monitora, como auxiliar e tal, desde 2011. Eu saí em 2023. Eu fiquei 12 anos ali, acompanhei muito tempo na comunidade. Inclusive, me mudei aqui para o Vila Nova 3 para ficar perto do trabalho, né? Depois eu troquei de escola, fui para o Princesa, que é um bairro de distância só. E aí, quando surgiu a questão da inauguração da quadra, as minhas filhas chegaram em casa desde o começo do ano, né? Mãe, vai ter o projeto, vai ter legal, não sei o quê, vão ter camiseta, nananã. E a gente que está dentro da escola sabe que esses projetos, alguns vêm e ficam muito bem para as crianças, dar engajamento da comunidade nos projetos. E aí teve a tal da inauguração da quadra. E eu disse para as minhas filhas, ai de vocês não entram em casa se eu ver videozinho de vocês dando a mão para prefeito ou para vereador, sorrisinho, saindo em foto. Aí a mais nova, né? Por que isso, mãe? Minha voada, coitadinha, né? E aí a mais velha assim, por causa das coisas que eles estão fazendo, né? E aí expliquei. Gente, o salário da mãe tá uma droga, por causa que esses que estão ali estão fazendo isso contra a mãe. E contra vocês também, porque vocês são minhas filhas, filhas de mãe sozinhas, se ferram mais do que os outros, né? E aí mexi com elas e tal, no dia da inauguração, foi numa segunda-feira, 10 horas da manhã, né? Que daí as pessoas não podem participar, não podem vaiar, não podem fazer nada. E aí foi pra rede social, que nem tu disse, né, Carlos? Fizemos, acontecemos. Não, foi um projeto de uma empresa com incentivo federal, né? Aquelas questões de impostos que a gente sabe, revertido para a comunidade. Nessa mesma escola, hoje mesmo, hoje, dia 24,
de abril de 2025, eu perguntei, filha, já veio prof de artes? Não. Mãe, acho que a prof não vai vir. Filha, já veio prof de história? Não. O prof que veio desistiu. Visitou a escola, provavelmente viu o salário e desistiu. Sim. E aí, num dia estão lá fazendo videozinho para rede social e nesse mesmo dia minha filha está sem professor. Assim como vários outros alunos estão sem professor nesta mesma escola, no Maria Benini, que é a escola das minhas filhas, que é uma escola com 700 alunos, que deveria ter um mínimo de consideração do poder público de cuidar desta escola. Justamente nesse dia de hoje, eu vou falar, porque eu não tenho problema com isso, eu vim para casa preocupada de meio-dia, saí da escola às 11h30, porque não tem professores, no Princesa ainda falta prof, os prof de jardim, aquela parte de psicomotricidade, nananã, não tem ainda. Sim. Não tem merendeira, gente. As crianças são de turno integral. Mas não vai ter, Elisângela, com esse Não tem salário, quem faz merenda. só o nosso presidente da Câmara lá que acha que Que aquilo pode ali, mandar assim, currículo para lá que eles vão contratar. Não, eu já vi ele falar muita abobrinha. E olha que eu não vi ele falar muitas vezes. Eu já vi ele falar muita abobrinha. Mas ali ele ele bateu todos os recordes possíveis ali da falta de noção, da cara durice, da cara de pau, da politicagem mais ordinária, tá? De dizer que a solução é de fazer um chamamento público que ele fez ali para as pessoas levarem currículos, detalhe, na terceirizada, que iam ser contratadas. Mas porque que eu vou trabalhar para ganhar R$ 1.400? Se eu trabalhar de autônomo, se eu comprar umas bugiganga no Paraguai e for vender no centro, eu vou tirar muito mais do que isso. Qual é a parte que ele não entendeu que não vale a pena para o trabalhador esse tipo de coisa? Não, vamos parar com esse papo de vocação. Isso aqui para nós é trabalho. Tá? É trabalho. A vocação é o seguinte... Eu gosto do que eu faço. Eu me preocupo em dar uma boa aula, tá? Eu leio, eu tento me qualificar, tá? Eu sou o melhor do que eu faço dentro do meu possível e muito mais. Tá? Mas isso não significa que por causa desta vocação eu vou aceitar qualquer coisa. Um tapinha nas minhas costas não paga minhas contas, tá? E eu preciso, eu trabalho, eu preciso sustentar minha família, né? Então, e assim, antes de a gente mudar o assunto, Carlos, só para complementar... Desculpa, perdão. Não, tranquilo. Aqui é para isso mesmo. A gente se mete, a gente fala o que tem que falar. Eu acho, sempre me incomodou muito essa questão do tirem foto e mandem. O tal do tirem foto sempre acabou, me deixou da vida. E aí, a gente tá gravando agora, eu tô gravando com o meu celular, porque o meu Note morreu, ele era desde a pandemia, e ele morreu. Foi bem usado na pandemia, foi bem usado. Muito usado. Comprei usados toda a pandemia e agora, 5 anos depois, ele morreu, né? E aí, esse meu celular que eu tô usando agora, no meu horário que eu tô em casa, ele tem que ser usado para fazer chamada, para preencher relatório, para falar com o pessoal da escola. Dararara. E aí, esse celular, ele também tem que ser usado para bater o ponto, sendo que é o meu celular de uso pessoal. Pessoal, baixem o aplicativo do ponto eletrônico. Com qual Foi divulgado celular? hoje nos grupos, né? Nos grupos Foi das divulgado escolas para todo mundo. Gente tem que baixar eu já o programa tal, o aplicativo tal para baixar. Nananana. Onde está escrito na lei do município de Bento que eu tenho que usar o meu celular pessoal para fazer a função de funcionário? O uso pedagógico do celular, acho que não é para isso, para bater o ponto, para fazer controle, essas coisas assim. E se for, acho que o meu empregador deveria me dar isso, para eu poder fazer o trabalho certinho. Ele não vai me dar, assim como não me deu um computador. Não esquece. E aí, toda semana vem aquela regrinha. Tirem foto de tal projeto, de tal coisa. Aí a escola tira, posta lá no Instagram da escola para movimentar para a comunidade e dar engajamento para a escola e para o município se fazer nas nossas costas. Porque quando eu tô lá pedindo, pelo amor de Deus, mandem um prof de AE para dentro das escolas para fazer a avaliação educacional especializada para os alunos,
Não vem um prof daí, mas vem lá, mandem foto. E aí a foto vai para a secretaria adequada e eles postam lá, melhor educação, top 10. Mas quem estava fazendo isso? O Carlos, o Rafael, a Elisângela com o seu celularzinho, no meu caso, meu Samsung A10, né? Fazendo isso. Por quê? Porque eu não recebo nenhum equipamento adequado de trabalho. Eu dou aula de reforço de manhã com quadro e giz ainda. Porque a minha escola não teve dinheiro para comprar um quadro branco com canetão para pôr na sala que eu trabalho. E não é nem Sim. minha sala. É uma sala comunitária que eu uso. E quando os outros profs precisam usar a sala de vídeo, eu saio com as crianças para outro lugar. E aí a Sim. mídia diz que é lindo, meu Deus, Bento é ótimo. Vão para dentro das escolas de periferia para olhar. Não é só vir para visitar e passear, tá, gente? É para olhar e El- fazer alguma coisa, né? Elisângela, se nós formos aqui começar a falar dos problemas que só no Princesa Isabel e no Maria Benini existem em termos de estrutura, de precariedade, de falta de falta de material humano, nós vamos passar a noite inteira. O vídeo vai ter 5 horas de duração. Tá? Porque assim, ó, é muita coisa. E detalhe, né? O tempo, eu estou no Princesa Isabel já há 6 anos, desde 2019. Nesse tempo eu já vi passar muita gente. E nesse tempo eu já vi muitos vereadores irem lá visitar, inclusive vereadores da situação, que eram da situação na gestão anterior, que na verdade continua, né? Porque o prefeito foi reeleito. Eles já eram situação, eles foram lá, conversaram com a Diri, conversaram comigo, inclusive, que fazia parte, ainda faço do conselho escolar, né? E já fiz parte do CPM também, do Princesa, e nada foi resolvido. Tá? Só vão lá, conversam. Essa Porque é semana. escola de periferia. Eu vou bater sempre nessa tecla. Escola de periferia, toma na bunda. Desculpem a palavra. Não, Olha se tudo as bem. top 4 do município estão passando por esse tipo de coisa. Não estão. Não, mas para aí, os professores lá também. Bom, tem uma questão aí que eu acho que não tem como nós comentar hoje, mas que nós vamos comentar ainda, que é a questão ali de umas FG que estão surgindo aí, que o sindicato está divulgando, né? Um troço meio cabuloso, assim, na minha opinião, né? Porque como é que a pessoa ela tem um cargo que ela ganha 1.400 ali para ser um auxiliar de educação infantil e ela tem uma FG que, em teoria, pelo menos é o que está na lei, né? É um cargo que exige uma qualidade técnica ali, uma formação diferenciada, Alta específica ali, e aí complexidade. ela tem um complemento de mais 3.500. Como é que é isso? Eu ganho 1.400, mas na verdade eu ganho quase 5, porque eu tenho um plus aqui, uma FG aqui, porque eu exerço uma função de altíssima complexidade, tá? E aí eu sou um auxiliar de educação infantil, ganho 5.000, enquanto que os outros ganham 1.400. Esses que não estão trabalhando porque é só o presidente da Câmara, só o prefeito e só os pessoal ali que acham que esse pessoal vai se aposentar depois de 30 anos ganhando um salário desse. Tá? Mas eu ia comentar ainda que essa semana eu ainda vi passeando lá pela Escola Princesa lá um vereador. Tá? Esse vereador foi tu estava lá comigo, Elisângela, no dia. Quando entraram os projetos esses da retirada de direitos, esses projetos absurdos, tá? Que foram aprovados pela maioria dos vereadores, quando eles adentraram na Câmara em fevereiro, tá? Tinha muitos funcionários lá, até porque eu não estava trabalhando ainda. Para pressionar, né, para mostrar a nossa contrariedade. E esse vereadorzinho de meia tigela, ele foi a púlpito dizer que era muito interessante ter todos aqueles funcionários ali, né, e tal, mas que aqui que não virasse palanque político,
porque quando eles deram o aumento ali da função gratificada para as DIRES, que isso aconteceu ano passado, tá? Não foi ninguém lá do sindicato bater palmas e agradecer pela melhoria que eles estavam fazendo na remuneração ali das DIRES, tá? Então, que estavam usando isso para palanque político, né? Ou seja, de novo ele jogou a culpa no colo do PT, tá? E detalhe é o seguinte: além do mau-caratismo desse sujeito, tem um problema o seguinte, que eu já conversei com vereadores, tá? Inclusive fiz essa pergunta para o próprio vereador Moisés, tá? Se ele sabia que é interesse da prefeitura, tá? Isso corre a miúde, que a próxima eleição de DIRES ela não vai ser o... Eu sei que muitas pessoas que vão ver esse vídeo que não são da nossa área não vão entender isso, mas ela não vai ter o provimento democrático. Como é que é feita a eleição de DIRE hoje? Tá? Aqui em Bento e na maioria das cidades. São feitas chapas, né, daquelas profs ou profs, homens, né, que trabalham na escola ali, que têm interesse em assumir uma direção, e aí a comunidade escolar inteira vota, é feita uma eleição, tá? Pode ter uma chapa, 2, 3, quantas quiser, tá? E então é escolhida a DIRE. Isso aí, na prefeitura da eficiência, na prefeitura do Bento em ordem, na prefeitura democrática, isso vai acabar. As DIRES vão ser nomeadas, vão ser pessoas da confiança da administração, ou seja, gente apadrinhada política. Tá? É mais uma questão, uma parte ali do serviço público que vai virar apadrinhamento político, coronelismo, a política mais arcaica, mais rasteira, mais ordinária que tem. Tá? E assim, ó, e não está se falando isso. E nem, na minha opinião, um dos motivos por que não está se falando é que não é interesse da prefeitura que isso se torne, que as pessoas tomem conhecimento dessa intenção deles, porque a ideia é fazer isso assim, ó, o mais na camufla possível. Tá? Quando a gente se der de conta, já estão as DIRES novas lá indicadas, trabalhando lá dentro das direções. E aí me perguntem assim, ó, professor Carlos, tu acha que o serviço público, a gestão das escolas, vai se tornar mais eficiente a partir disso? Me perguntem aí o que eu acho. Vai melhorar muito. Se for o prefeito, a partir de agora, que vai escolher as DIRES, a que ele achar mais bonita vai botar lá. Tá? E detalhe, muitas vezes sem a qualificação necessária, né? Basta estar dentro da escola. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente, como eu disse, né, a Rádio Peão funciona, e onde tem conversa de Arigó, desde que eu era chão de fábrica, a gente sempre dizia, onde tem conversa de Arigó é porque saiu dentro da casinha, a casinha onde está o chefe, o subchefe, o meio-chefe, estão falando do assunto, né? Então, assim, a gente já está se preparando para isso, infelizmente. Só que é uma coisa que os nossos colegas, a gente fala aqui dos profs, enfim, educação, mas no serviço público no geral, tem que estar atento. Porque, por exemplo, né, foi alterada a lei lá para comando do GCM. Oi? Sim, Como politicagem assim? da mais barata possível. Como assim? Aí o cara que está lá esperando a vida inteira, né, com um sonho de, eu vou me qualificar, eu vou me aperfeiçoar na minha área para um dia chegar até o comando da guarda. Aí, de repente, muda a lei, não. Vai ser indicação conforme a necessidade do poder público. A gente sabe, pelo escândalo das FGs, como é que funciona a necessidade do poder público, né? E assim, Sim. já dando seguimento, né, nessa questão, essa semana também, né, mais um voto ali do aumento dos médicos, salário dos médicos, porque a carreira médica em Bento não estava chamativa, não estava legal, os Não, médicos não não estava queriam, mesmo. E não estava não tá. mesmo. E aí eu 3.500 para o tava, médico. 3.500 para o médico. Mas, pelo amor de Deus, vamos tomar vergonha. Tu acha mesmo que o cara vai ficar 10 anos numa faculdade, fazer 5 especializações para ganhar 3.500? Só em exatamente, mas em Bento. Bento, só Só em Bento, né? Bento. Não, mas Só que por daí o que favor. acontece? Tá? Como se a gente acompanha as redes sociais, né? O termômetro. Aí tu vê aqueles 300 comentários assim, né? Embaixo da notícia, dos jornais daqui. E o pessoal falando, tá, mas e os outros?
né? Um grito assim muito ecoante, assim, de e os outros Pois é. funcionários. E aí o pessoal mais humilde, assim, tu vê pela escrita da pessoa, aí eu vou lá no perfil ver como é que é a vida da pessoa, porque eu sou dessas, né? E aí a pessoa humilde, assim, sabe? E ela diz assim, tá, mas e os outros? O médico não vai fazer nada sozinho. O médico não vai ter paciente para atender se não tiver lá na frente a recepcionista para pegar a identidade e botar o número no sistema. O médico não vai atender muito bem se não tiver a enfermeira para fazer a triagem. Aí a enfermeira vai fazer triagem, a pessoa passa mal. Em alguns lugares não tinha álcool 70 para fazer uma limpeza, uma desinfecção, um curativo, não tinha. É o Bento Tem em ordem. lugar ali que precisa de uma medicação de urgência, por exemplo, a pessoa passou mal ali, o posto tem que ter o básico para começar. Não tem geladeira funcionando porque a geladeira queimou. E aí não tem geladeira nova. Para a gente, é uma realidade, eu digo, a gente de Bento é uma realidade muito estranha, porque isso nunca aconteceu antes. Em outras cidades, região metropolitana, a gente via no jornal, né? Ah, os postos caindo aos pedaços. Ai, foi lá em Porto Alegre, foi lá para aquele lado lá. Ah, foi lá para cima no norte, nordeste. Então, só que isso está aqui, em Bento, Só que isso acontecendo. não sai na rede social. E não sai na rede social, Não só que nas daí a gente oficiais. tem. Né? Nas Não nas oficiais não oficiais. tá nos extraoficiais, que é o grupo do bairro, que são aquelas pessoas que se reúnem que nem nós para conversar, aí sim. Mas só que fica, a máquina pública midiática é tão grande que isso não vai aparecer. Mas aí tu vai ver aqueles comentários assim do fulaninho, melhor prefeito, futuro governador, e tu entra no perfil da pessoa. Primeiro, perfil bloqueado, restrito. Aí tem lá a descrição de eu vi uma criatura lá que assim, a gente põe a descrição do que a gente faz para se promover na rede social, né? E tinha lá o perfil dele gamer. A pessoa é gamer. E aí Tem eu pensei, futuro. opa, esse tem futuro. Mas, hein, pessoal, Né? E aí, fala, Rafa. Eles acreditam que só a profissão do médico precisa ser atrativa, né? E aí a gente tem essa falta de todo tipo de profissional na escola. E não, no serviço público. No serviço público. É, no serviço público. No geral, GCM, né? GCM, meu Deus. GCM não tem gente. A UPA não tem gente. O serviço público de maneira geral. Rua não tem gente. Secretaria de Obras não tem gente. Agora, vai lá, eu tive há poucos dias, vai lá no centro administrativo para tu ver o que tem de carro lá, branquinho, lá, com um adesivinho colado da tia Prefa lá. Vai lá e vê o que tem de gente dentro daquelas secretarias lá. É um povaréu, é um negócio, parece um vídeo daquelas ruas lá de Xangai, lá de Calcutá, de um formigueiro de gente. E aí? Em todo lugar tu vê previsões da falta de professores, por exemplo, que é uma carreira muito pouco atrativa atualmente. Não, quase nada. Né? A gente tem eu botei no grupo da escola ali uma divulgação, né, uma colega minha do tempo de faculdade que dá aula na UX e está divulgando um programa que é com apoio federal, né? O Professores do Amanhã, que na UX, por exemplo, que é uma universidade paga, né, não é privada, é comunitária, mas as pessoas pagam mensalidade. Né? Sim, tem então, uma conotação programa, ali. Esse programa permite que a pessoa curse, por exemplo, o curso de Geografia no campus de Bento, de graça, e ainda vai receber uma bolsa, que é o incentivo esse que vem do governo federal. Mas nem assim já prevendo... assim, e ainda tá difícil. Ela me mandou pedir, Rafael, temos que divulgar isso aqui, né? Por favor, me ajuda. Enquanto isso, em Bento Gonçalves, o prefeito está esculachando os professores, está esfregando a nossa cara no chão, tá? E botando, terceirizando e nos pagando um piso de 2.300. E agora subiu, né? Vai subir em maio, tá? Enquanto isso, nesse mundo paralelo que vive esse pessoal aqui, estão nessa palhaçada. Continua, Rafa, perdão. Por um lado, tem esse incentivo para as pessoas cursarem, né? Mas se não tiver o incentivo depois, assim, quando a pessoa se formar, o mercado atrativo para ela entrar, para exercer a profissão, vai ser de pouca ajuda, porque a pessoa vai fazer outra coisa, vai
O governo gastou aquele dinheiro para formar aquele profissional e ela vai dirigir Uber ou vai fazer outra coisa. Né? Sim, mas... Vai ter que ser uma política ao mesmo tempo que tu vai incentivar que se curse esses cursos de magistério, vai ter que investir também na carreira depois, assim, né? Para depois que se formarem. Eu já estou falando uma coisa que é muito mais futuro, né? Não, mas eu super concordo. Eu acho que tu tocou num ponto que para mim é fundamental. Eu até ia comentar e acabei me perdendo aqui durante a conversa, que eu ia colocar lá no postzinho lá do ministro Pimenta, lá dentro do post do deputado, de toda essa encrenca, todo esse imbróglio aí, tá? O seguinte. Dizer para ele lá, o ministro Pimenta, aqui em Bento Gonçalves, a administração municipal está promovendo um acelerado processo de precarização, terceirização do serviço público, tá? E enquanto isso, o governo federal, que em tese, né, um governo de esquerda, com pautas igualitárias, com uma preocupação social ali maior, em teoria seria isso, tá? Enquanto isso, este governo assiste passivamente prefeitos como o que tem em Bento, como o que tem em Porto Alegre, como o que tem nessas outras cidades que tu citou aí, Rafa, que estão promovendo o desmantelamento, desmonte do serviço público, tá? Bom, isso começa lá em São Paulo, né, na maior cidade do Brasil, né, e chega aqui em Bento Gonçalves. E o governo federal assiste passivamente. Ah, mas é que aí tu tem que reclamar por prefeito. Não, o prefeito o projeto do prefeito, para mim, outra coisa importante, tá? Vamos deixar claro, vamos deixar bem claro. Para quem não entendeu ainda, agora eu vou desenhar, tá? Quem desenha aqui é o Rafael, só para te avisar. Não, depois o desenho é melhor para mim, Rafa. A iniciativa do prefeito, que começou já, na verdade, isso começou desde o prefeito antes, tá? Que ele já não pagava a trimestralidade, já não dava os aumentos ali, era só a reposição da inflação, isso aí já vem de longa data, tá? Mas o que ocorre? De dezembro para cá, o prefeito ele colocou a quinta marcha no carro e ele pisou no acelerador. Tá? Eu vou me candidatar a deputado, só tenho mais 2 anos, eu tenho que terminar esse projeto que no andar que estava ia levar mais uns 10, 20 anos. Ele quer fazer tudo isso em 2 anos. Tá? O projeto é a terceirização completa do serviço público da ponta. Tá? Ele não vai acabar, ele não vai terceirizar lá dentro do centro administrativo, lá no gabinete dele. Tá? Ele vai terceirizar a UPA, ele vai terceirizar as escolas, o serviço, né? Pode até que o prédio continue sendo da prefeitura, mas quem vai trabalhar lá vão ser terceirizados, tá? Pessoas que vão ser contratadas por essas terceirizadas fuleira que tem em Bento, tá? Que de uma hora para outra fecha, quebra, troca de nome, troca de razão social, é uma esculhambação. O tempo que eu tô aqui eu já vi 2 ou 3, tá? E sempre que termina, que troca, a anterior não paga, tá? Os arigó. E isso vai ser colocado em prática, tá? E para que isso ocorra, ele tem que correr, tá? Ele tem que correr. Enquanto isso ocorre, tá? Tem gente, colegas nossos, professores, que estão em berço esplêndido, achando que acabou. O prefeito conseguiu tirar o biênio, ele conseguiu tirar as licenças, ele conseguiu não sei mais o quê, agora ele vai nos largar de mão e vai deixar a gente viver a nossa vida livre, leve e solto. Eu vou te dizer que eu não sei o que eu faço com esse pessoal, tá? Porque como é que essas pessoas fizeram uma faculdade e acreditam em umas coisas dessas? O próximo passo é acreditar no Coelhinho da Páscoa, no Papai Noel. É que o pessoal, assim, vive num mundo de fantasias, né? Muitas fantasias. E, assim, engatando, né? A gente está no ano que se celebra os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. E Estou aí, trabalhando isso, inclusive. eu não sou obrigada, né? Então, tenho essa vantagem. Não, obrigado Se eu for ninguém dar a é. minha posição, o negócio vai ficar um pouco complicado. Não Obrigado é é Cláudia Raça. diretamente. Não é diretamente desses problemas todos, mas eu queria comentar, deixar registrado aqui, porque eu sou dessas,
saiu a decisão dos editais de fomento à cultura em Bento. E eu tenho acompanhado alguns produtores culturais, porque eu fui presidente da 20 de novembro, né, na última gestão. Fiz parte da CEMIC, né, Comissão da Cultura em Bento, a gente analisava projetos também. Vejo nas redes sociais os projetos sendo desenvolvidos, fico muito feliz, porque teve uns ali que fui eu que analisei, inclusive, fico tão feliz, né, coisas boas acontecendo. Grava vídeo, faz Vou propaganda de gravar ti. vídeo, é verdade. O E pessoal aí faz os propaganda guris, de coisa que não fez? é verdade, isso eu fiz, né? E aí os guris começaram a postar ontem ali, eu vou falar o nome porque, tipo, o Lucas, o Pedrinho, gurizada que eu conheço, produtores culturais muito bons, historiadores e tal, ligados à cultura de verdade. E eles postaram desde ontem os resultados das avaliações dos comitês de cultura de Bento. Por incrível que pareça, os projetos ligados à cultura periférica, cultura marginal, cultura para as comunidades, tiveram, assim, rebaixamento de pontos. Muito. Tipo assim, 100 pontos, o projeto ganha 62. E aí, servidores da cultura, pessoal concursado ali dentro da parte de cultura, muitas vezes não tem voz na hora da aprovação desse projeto. Eu sei porque eu participei dentro, né? Tem gente que está ali indicado pelo poder público, tem gente indicada pela sociedade civil, e muitas vezes não tem voz. E aí, esses que não têm voz são aqueles que poderiam estar vendo a cultura popular, aquela cultura que incentivaria o povo a criar uma mente crítica e estão sendo deixados de lado. De novo, o pobre sendo chutado para o lado. E aí, quando a gente olha assim, eu observo, cara, que nojo dessa gente. É muito bonito ir lá um secretário fazer um poeminha, gravar na rede social de novo, né? A mídia, gravando, declamando um poema, é lindo. E na hora de aprovar um projeto, por exemplo, da capoeira, que é beneficiar crianças de periferia, não pode. E assim, as justificativas são as piores, gente. É doloroso viver numa cidade em que, assim, ai, vamos promover a cultura italiana. Óbvio que sim, é uma cidade de cultura italiana. E as outras culturas não existem? Ah, são minorizados, não precisa? Qual é a de vocês, gente? Estão pensando o que é da vida? Não é só de italiano que se faz essa terra. Os polacos que o digam, porque tem umas histórias cabulosas que cabe num outro podcast, né? Que a gente pode explorar bem tranquilamente. Os preconceitos entre os grupos étnicos de descendência europeia aqui na cidade também, né? Dá para dar motivo para Os outra coisa. próprios europeus tinham uma discriminação ali entre eles. E em Bento é pior, é muito pior. Carlos, dentro das firmas, quando eu trabalhava, falavam mal dos polacos até não poder mais, era muito triste. Coisa assim que eu dizia, meu Deus, o que está acontecendo? Então, a gente que não se encaixa nesses grupos, a gente observa, nossa, mas quando a gente vê o setor de cultura fazendo isso, o setor de turismo, valorizando algumas coisas que não são totalmente adequadas, tu diz, mas e essa gente está fazendo o quê? Ganhando FG? E a gente sabe de muito funcionário que Provavelmente. tá deslocado de função para fazer esse tipo de cagada também, tá? E antes de terminar, também eu quero deixar mais uma colocação aqui que eu não dá para ficar com internet, não dá. Vou parar de pagar e vão me cortar. Eu tava vendo um vídeo nas redes sociais da prefeitura, de novo, né? A questão que a gente teve no feriadão aí, os 10 feminicídios, né? Pra gente que é mulher e que a gente tem mulher em casa, filha menina, tu sofre junto, não tem como tu se manter afastado disso, né? A moça que foi morta aqui em Bento, assassinada, né? Vamos, depois bota o pizinho em cima do assassinada, porque o YouTube tem uns problemas aí com essas palavras, né? Ah, E ela, vítima de feminicídio, morta a facadas, né? E aí surgiram comentários e tal, né? Todo mundo querendo saber quem foi, quem não foi e tal. Foi na nossa cidade. Era uma servidora também. Ela trabalhava na saúde. Eu não sei se ela era concursada, contrato, porque não ficou claro isso, né? Mas era uma servidora que se perdeu, que caiu também. E Bento, há uns anos atrás, a gente conversava nas rodas de mulheres dos grupos que não tinha uma política pública de proteção às mulheres. Aí depois que deu essas 10 mortes desgraçadas no Rio Grande do Sul no feriado, aí tem um vídeo circulando que o município tem a casa de passagem para as mulheres para acolhimento. Cara, eu fico assim, ó, há muitos anos tem muita gente boa lutando por isso.
Tem pessoas muito boas há muitos anos tentando que isso seja consolidado, e aí tu tem que matar a mulher, mais mulher, mais mulher, somar 10 para daí o negócio funcionar, sabe? É política pública. E aí eu vi Mas gente dizendo, tu acha que agora acabou, então? Agora vão resolver. Sim. agora não vou mais matar nenhuma mulher, né? Porque agora tem Não, a casa de passagem. Mas tá. aí eu revivi, eu conheço o pessoal que trabalha lá, faz um esforço sobre-humano, mas mão atada, porque muitas vezes não tem incentivo, não tem política pública decente nessa questão. Então, assim, é uma questão que eu não podia deixar de falar nesse nosso episódio, né? Como a Não, política pública tá do valendo. serviço público falha, de não ter psicólogo, de não ter atendimento decente para todas as mulheres. Tu vai num postinho agora, uma mulher que sofre violência, não tem médico lá para encaminhar ela. Não tem um ginecologista para fazer um exame para ver se realmente ela foi abusada, violentada ou não. Não tem, porque ginecologista é especialidade e isso não tem no SUS em Bento. SUS, que é o plano de saúde que o município prevê para nós servidores, tá, pessoal? Então, Sim. assim, é uma Isso coisa é equiparar ao privado. É equiparação ao exatamente privado. equiparar o privado, né? SUS. Vamos dar o SUS para os nossos funcionários e se a mulher passou por algum tipo É. de violência, ela que vá lá no postinho, Vá para o pegue ficha SUS. para dali uma semana, de repente constar com um clínico que vai dizer para ela não, tu não tem nada, pode ir embora. Porque esse Hum. médico agora vai ser muito bem pago para poder dizer isso para as pessoas. Mas daí entra no outro assunto Hum. que não vamos explorar agora, né? Não, fica para o próximo. Tá. Não, é isso aí, então. Bom, eu acho assim, pessoal, vamos encerrar, mas assim, ó, reiterando o convite, então, tá? Isso aí. Para o pessoal participar da manifestação, tá? Do sábado, às 10 horas da manhã, lá na frente da prefeitura, ali na Via Delvino, tá? Estaremos lá os três, tá? Inclusive, se alguém quiser, estou à disposição aí para críticas e sugestões aí, para os nossos, enquanto a gente não for tirado do ar aí, para os próximos Profiscast, tá? Ou enquanto a Globo não me contratar, também a CNN, a gente vai juntando assunto aí para discutir mais adiante. Beleza? Assunto sempre tem, né? Então, Bah. só o sábado, a dica é todo mundo de camiseta preta. Não fico muito bem de camiseta preta, tá? E não tenho camiseta preta também. Mas quem tiver, vai de camiseta preta. Vou. Tá? Isso aí. Era Então do tá. sindicato Valeu. mandar Até fazer umas sábado. camisetas, mas não vou contar com isso. Até mais. Até mais, pessoal.